Sou Rossir Berni, editor e jornalista da Editora Alcance de Porto Alegre há 41 anos. Eu, pessoalmente, há 50 anos, participo desta Feira do Livro, que está atualmente na sua 71ª edição. E, entre muitos autores que tivemos nesta feira e que ainda teremos no transcorrer da mesma, um chama a atenção: história, trajetória e perspectivas, do Eduardo Pastório, que tem o subtítulo A Educação do Campo de São Gabriel. Eu faço questão, Eduardo, dessa entrevista, porque eu nasci e me criei até os 22 anos, quando saí de São Gabriel para buscar a vida nessa capital tão admirável, acolhedora que é Porto Alegre. Me conta a tua experiência, ainda que tenha falado já com um colega nosso jornalista. A escola do campo é um desafio, mas ao mesmo tempo uma glória. Bom, boa tarde, Rossir, sempre gabrielense, hoje é o nosso poeta na capital e com muita nos honra de ter a tua presença na Academia Rio Grandense de Letras, levando o seu nome, mas levando a sua trajetória, a sua história e levando o nome de São Gabriel da nossa querida Atenas Rio Grandense. A educação do campo ela é um grande desafio em termos de execução, de ação hoje no nosso país, uma educação que é para os povos do campo, mas as dificuldades que é realizar uma educação no interior, com as dificuldades que nós temos hoje no campo brasileiro, faz com que nós tenhamos pessoas muito preparadas e querendo que isso aconteça. E o livro ele busca trazer um pouco dessa história e essa trajetória que a nossa querida São Gabriel vem executando por diversas forças, por diversas mãos de educadores dedicados, por suas comunidades que estão empenhadas para que suas crianças, seus jovens tenham acesso cada vez melhor a uma educação de qualidade. Eduardo, eu tenho uma história que muito me orgulha e envaidece. Dois momentos. Eu estudei na Forrageiras, lá na estação, o aeroporto, digamos assim, que imagino do centro de Porto Alegre, uns 10 quilômetros. 1970, eu era aluno, com mais 30 alunos na Forrageiras. E o professor José Américo Teixeira nos dava uma carona de carro, ele que é a esposa dele, lecionavam no centro. E assim nós estudávamos o dia todo na Forrageiras e 5 amigos, colegas, nós íamos de carona para estudar no centro, eu no 15 de novembro. Uma maravilha, saímos às 5h30 da Forrageiras para estudar no 15. Só que depois de 2 meses, o casal infelizmente se separou e nós ficamos sem carona. E eu falei para os meus amigos, eu e mais 4, olha aqui, ó, terminou nossa carona, mas nós vamos estudar no 15 e vamos ir a pé e voltar a pé. E foi tudo uma maravilha, por uma semana. Na segunda semana tivemos uma defasagem de colegas, na outra semana outro. Em um mês eu estava sozinho, indo a pé da Forrageiras até o 15 de novembro e indo dormir ainda lá na Forrageiras. Só para contar essa história de dificuldades que eu acho que era muito grande. Mas vocês que são professores da área do campo, são bem maiores as dificuldades. Ou a segunda parte do meu depoimento pessoal. Sou casado com a minha esposa, musa inspiradora, Maria Sodenir, que quando eu vi o meu pai e a minha mãe dizer, olha, fulano de tal trabalha de sol a sol, ou seja, trabalha muito, o dia inteiro. Eu digo que vocês que são professores e alunos do campo trabalham de noite a noite, porque às 5h30 da manhã eu acordo, sou de 6 horas, passa o ônibus levando os professores, os alunos lá para o Catuçaba, 2 horas no mínimo de estrada de chão batido, tendo todo aquela poeira, ou então, se choveu, todo aquele lodo de atolar, de quase virar os ônibus. Então eu digo, oh, amor, tu trabalha de noite a noite, quando chega de noite em casa já é noite. Então eu felicito muito a ti e que bom que tu tem todo esse entendimento, mas que amor te levou a ter esse cuidado com a educação do campo, Eduardo?
Rossir, primeiro preciso contextualizar, né, as duas histórias que você trouxe. Uma questão bem pessoal, né, quando jovem, estudar o ensino médio no 15, que teve, depois de não ter mais o apoio de outras pessoas, teve por conta própria, né, buscar os meios. E muitas vezes no nível social a gente analisa que tu foi um case de sucesso, né? Só que quando a gente pensa em educação e em educação do campo, nós temos que pensar, sim, aquela pessoa que deu certo e buscou com muitas dificuldades. O meu caso da tua música inspiradora é a tua senhora. Exato, mas nós temos que pensar aqueles que ficaram para trás. E a educação do campo, infelizmente, devido às suas dificuldades, muitos ficam para trás. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. No planejamento de campo brasileiro, a gente tem que pensar em educação que chegue a todos e que seja um alicerce fundamental na sua formação social, humana, dentro da educação básica, para que eles possam trilhar outros caminhos e aqueles caminhos que esses jovens tanto aspiram nas suas vidas. E no contexto mais também particular, amoroso, né? Nossa querida amiga Maria Sodê, que é diretora de uma escola do campo, a 60 quilômetros do centro urbano de São Gabriel, e você trouxe com muita clareza as dificuldades, principalmente questão do transporte, que faz com que os professores e os alunos permaneçam muito tempo dentro do transporte escolar. Então, esses dois contextos faz com muita tranquilidade eu poder falar o porquê que os meus 15 anos mais de pesquisas voltado nessa área. Saber que tem muitas pessoas ainda que precisam de ajuda, que precisam que pessoas que trabalham com educação, que pensam em educação, olhem para eles e pensem, nós precisamos pensar, planejar algo para que chegue a todas as nossas crianças em idade escolar, seja no campo e seja na cidade. Em São Gabriel tu encontraste um terreno fértil então para desenvolver a tua obra. Considerando que o nosso município de São Gabriel é muito grande em área territorial, né, o sexto maior dos quase 500 municípios gaúchos, as dificuldades de fazer qualquer trabalho dentro do contexto do campo, né, gabrielense, exige muito. E no contexto educacional ainda mais, né, devido a essas instâncias que as crianças têm das escolas. Então a gente via que já existiam outras pesquisas na área, em São Gabriel, existiam muitas pessoas querendo fazer educação do campo. Então foi um lugar onde eu encontrei para fazer as minhas pesquisas e que eu tive a oportunidade, em dado momento, trabalhar na Secretaria de Educação como coordenador das escolas do campo e tentar agregar algo a mais junto àquela caminhada que já se fazia, né, vinda de várias mãos. O Eduardo Pastório diz muito bem que a partir desse trabalho da educação do campo, ele nasceu em Chapada, no Rio Grande do Sul, e tem outras cidades que tu esteve, que moram teus familiares. Como é que tu chegou a São Gabriel? E mais do que isso, Chapada, São Gabriel, Porto Alegre, 70ª Feira do Livro, 71ª Feira do Livro. Como é que tu chegou hoje aqui, depois de uma hora atendendo os amigos, os familiares, autografando o livro? Eu te dou um testemunho. É muito natural que quem publica aqui o seu primeiro livro não tenha uma viva alma para autografar. E tu estivesse uma hora autografando para teus amigos e familiares. Começa com uma glória, uma conquista enorme, Eduardo. Primeiro, agradecer muitas pessoas que foram fundamental para que isso acontecesse. Talvez ainda não estou acreditando que tudo isso é verdade. Era um sonho talvez muito distante, era talvez uma utopia, mas que hoje se concretiza e entre várias pessoas que eu poderia citar com tranquilidade, a minha esposa, que está sempre do meu lado, a Kátia Dutra, o professor orientador da tese de doutorado, que veio te visitar, que maravilha. Que veio me visitar junto com toda a sua família, né, e me brindou então com a sua presença. E você, Rossir, que deu os meios com sua editora aí há 41 anos trabalhando nessa área, incentivando tantos escritores e faz com que esses sonhos que pareciam utopias se tornassem realidades. Porque eu também um dia sonhei muito e tive a sorte. Se tu acha que nós colaboramos com o teu trabalho, reconhecimento pela qualidade de publicar, que é para mim uma conquista também, eu tive a sorte de
conhecer um professor do cursinho pré-vestibular que me indicou: Rossir, tu escreve muito bem, leva o teu livro para o Mário Quintana escrever um prefácio, que é a distância enorme. Eu fiz isso e te digo uma outra coisa. Agora no dia 15, esse professor que lá com 22 anos me estimulou a escrever, hoje ele está, em verdade hoje no dia 15 agora, daqui uma semana, ele vai ingressar na Academia Rio Grandense de Letras, sendo meu confrade e convidado por mim. Olha, então eu vou oferecer o diploma, a Pellerini, fazer e ser paraninfo. Olha só, eu serei o paraninfo desse professor que me abriu as portas lá há 50 anos. E olha que maravilhoso o papel de um professor que inspira. Eu sou muito grato pela profissão que eu escolhi. Além de ser uma profissão, é um lugar onde eu me sinto em casa, poder colaborar com tantas crianças e jovens que também sonham, e hoje você de alguma forma poder brindar ele com algo que ele te provocou, que ele te incentivou, é um momento mágico talvez para você e para a vida dele também. Ele também está muito feliz, porque sempre foi o sonho de participar da nossa Academia Rio Grandense de Letras, fundada em 1901, está com 124 anos, é a entidade cultural mais antiga do Rio Grande do Sul, da qual eu sou vice-presidente. Igualmente eu desenvolvo a presidência do Fórum Rio Grandense das Academias de Letras. Então a gente está falando em sonho, ao mesmo tempo em realizações. Como é que tu imagina a próxima Feira do Livro em Porto Alegre, que tu haverá de estar presente com uma nova obra? Qual a tua ideia? Então, as minhas escritas são todas na área da educação do campo, né? Outros capítulos de livro que eu tive o prazer de participar, os artigos científicos são nessa caminhada, mas a gente já aspira a alguns outros temas também, por gostar de escrever e também estar junto a outros temas importantes no mundo social, né? A inclusão, o esporte. Então eu acredito que possa estar vindo uma outra obra aí, talvez para alguns outros temas que também permeiam o nosso dia a dia, a nossa vida, da minha e da minha esposa e dos nossos amigos e familiares, e que de repente possa também estar inspirando outras pessoas que passam por algumas dificuldades no nosso dia a dia, e com talvez uma outra obra, talvez não já na próxima feira, né? Pode ser na edição 73 talvez, mas com certeza a gente estará presente prestigiando outros colegas escritores e essa linda feira que muito nos orgulha para nós gaúchos. Mas eu tenho certeza que logo logo tu estará com uma nova obra, com a Kátia, tua musa inspiradora, motivando, e tu por natureza uma pessoa brilhante. Muito obrigado, Eduardo. Eu agradeço, Rossir, um grande abraço para ti, para toda a editora Alcance, vida longa aos escritores, a você, e que outras pessoas possam também estar surgindo aí como novos escritores nessa vida literária. Muito obrigado, Eduardo, abraço a todos.